Você que se liga na Globo, está chegando a Fórmula 1 2019 com imagens da Áustria, do interior da Áustria, do circuito de Spielberg. 7 pequenas vilas, pequenas cidades cercando um dos autódromos mais tradicionais, com traçado renovado, mas um dos mais tradicionais da história da Fórmula 1. E hoje nós temos novidade mesmo. Não temos só um carro à frente da Mercedes, nós temos 2. Temos uma Ferrari e uma RBR. Será que a Mercedes se recupera durante a corrida? E o Hamilton, que larga da segunda fila. Mas vamos fazer contato diretamente com o circuito de Spielberg, na Áustria. Lá está a repórter Mariana Becker acompanhando toda essa movimentação, esse clima. E, aliás, o clima laranja a favor do Verstappen está bem legal. Tá aí a Mariana. Bom dia, Mari. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Agora 52 graus aqui onde eu estou na pista. Você pode ver atrás de mim o carro do Pole, Leclerc. Todo mundo aqui está com cabaninha em cima do carro, não só para proteger os pilotos e mecânicos, mas para os próprios carros. Parece que a Mercedes deve sofrer por causa desse calor. E o Leclerc ontem conversou comigo. Ele está vindo aí. Vamos ver se ele está ali, ó. Deixa eu te mostrar ele aqui rapidinho. Saiu debaixo do guarda-sol. Tá ali com a balaclava, arrumando alguma coisa no capacete. Opa, passou um repórter na frente, passou de novo. Tá aí, ó. Tá se preparando o pole position para essa largada. Vamos ver o que ele conversou comigo, Luiz. Acho que aqui é bem complicado, porque se eu tiver uma boa largada e for primeiro na primeira curva, aí o vácuo é importante. Tudo vai ser sobre mantê-los atrás de mim até a curva 4. E a partir daí eu posso pensar numa boa corrida. Muito bem, palavras do jovem Charles Leclerc, que larga na pole position pela segunda vez na carreira desse menino, que vai sendo uma sensação na temporada. E essa novidade para nós é bem legal com a Ferrari. A Ferrari larga pela terceira vez na pole position na temporada. Mas temos uma RBR, ou seja, não temos Mercedes na primeira fila. Tô aqui com o Reginaldo Leme. Fala, Regi. Tudo certo? Fala, Luciano. Bom dia, garoto. Bom dia. A expectativa é bem legal, né? Deixa eu fazer 2 perguntas para vocês aqui. Primeiro, a gente tem quase 200 metros até a primeira curva. 216. 216. O Leclerc disse que é importantíssimo passar ileso ali para que a pole se manter à frente. Tem alguma estratégia específica ali nessa largada? Você vê alguma coisa que pode atrapalhar os caras da frente ali, Reginaldo? Olha, o duro, bom dia Luiz, bom dia Luciano, bom dia amigo da Globo. O duro vai ser o Leclerc manter a posição, porque o Verstappen vai atacar. Ele sabe que a pista, embora... Olha, te interromper, porque você viu o apoio do Verstappen. Tá laranja a arquibancada. Pois é, com toda essa arquibancada laranja, uma pista veloz, com retas, mas de difícil ultrapassagem, as retas não são muito longas, o Verstappen sabe que é fundamental ele atacar na primeira curva. Impressionante, parece torcida de futebol, meus amigos. Tá demais o clima. Na Áustria está o Sebastian Vettel, o Vettel que está na 9ª posição no grid, não conseguiu inclusive participar da última parte do treino da tomada de classificação. Luciano Burti, a gente vai falar já do Hamilton, mas a Mercedes e o Verstappen, as duas Mercedes e o Verstappen com os pneus médios e o pole position com os pneus macios, tem uma diferença de estratégia aí. Será que tem que ter ataque mesmo de cara ou dá para pensar um pouco mais na corrida como um todo? Bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Regi, bom dia a todos. Olha, essa é uma vantagem para o Leclerc com um pneu mais macio na largada, né? A arrancada é muito melhor, o aquecimento deve ser melhor. Isso dá uma certa folga para ele nessa primeira volta. Porém, em termos de estratégia, largar com um pneu um pouco mais duro te dá uma liberdade maior do que você escolhe. Se pode parar um pouquinho mais cedo e depois parte para um pneu mais duro, ou o que fazer. A equipe mesmo Mercedes diz que é um risco a Ferrari ter optado pelo pneu mais macio. Vamos ver. 33 graus a temperatura ambiente, 51 da pista. E o Hamilton, ele iria largar em segundo, né? Ele foi punido com 3 posições ontem. E a gente mostra a imagem aí, olha. O momento que ele passa na frente do Kimi Raikkonen. O Kimi chegou a fazer um gesto obsceno para ele. A gente vai ver o Kimi aí, o Hamilton lá na frente, olha. E aí o Hamilton tá mais ou menos pagando com a mesma moeda. É o Kimi em estado puro, né? Vamos ver agora imagens do brasileiro Sérgio Sete Câmara, hoje na Fórmula 2, venceu a segunda corrida. Vamos ver a vitória do Sete Câmara, Reginaldo. Vitória importantíssima, é terceiro no campeonato, Regi. Importantíssimo, que ele dá um pulo bastante grande no campeonato, é o 4º pódio e é um candidato. Agora ele passa a ser candidato, no mínimo a vice. O líder está bem adiante, mas ele vai lutar por ali. Esse capacete que é tão marcante.
Como é bom ouvir o hino nacional brasileiro. Tomara que tenhamos brevemente um piloto na principal categoria 7 câmera, um dos candidatos. E eu já volto com Reginaldo Leme, com Luciano Burti, com você. Emoções do Grande Prêmio da... Será que o Hamilton se recupera? Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Viva a Fórmula 1! Você que se liga na Globo. Imagens da Áustria para a 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Você vai curtir com a gente com Charles Leclerc largando pela segunda vez na pole position. Ao lado dele, Max Verstappen, que é como se estivesse em casa. Segunda fila com as Mercedes. Será que o líder Lewis Hamilton vai conseguir escalar as duas posições e confirmar mais uma vitória? E aí vamos com o Lando Norris e o Kimi Raikkonen, a McLaren andando bem. Giovinazzi e Gasly com a RBR. O Giovinazzi com a Alfa Romeo. Depois temos o Sebastian Vettel, problemas no treino. E o Kevin Magnussen, que perdeu 5 posições pela troca de câmbio. Romain Grosjean e Daniel Ricciardo não conseguem andar legal a Renault. Depois nós temos os 2 carros da Racing Point com o Sérgio Pérez e o Lance Stroll. Seguindo no grid, Hülkenberg e o Kvyat com a Renault e com a Toro Rosso. Depois nós vamos com o Robert Kubica e o Alexander Albon. E completando nós temos o Carlos Sainz e o George Russell. O George Russell e o Carlos Sainz punidos. O Sainz está no grid e o Russell vai largar do box. Essa foi a escolha da Williams para o George Russell. A Williams que vive a pior temporada da sua história, tão gloriosa, recheada de títulos importantes. A Williams que já conquistou 9 títulos. Tudo pronto, vamos para a volta de apresentação. E você tem aí os pneus, olha que importante, lá no alto à esquerda do seu vídeo. Leclerc largando de pneus macios. Verstappen, Bottas e Hamilton com os pneus médios. Tem uma diferença de estratégia, de tática. Volta de apresentação e aquecimento de pneus. Vamos com os carros pelos 4.318 metros do circuito de Spielberg, na Áustria. 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. É uma pista teoricamente curta e você vê a possibilidade de estratégia. Quem está de amarelo deve ir até a 23. Normalmente eles vão um pouco mais. E quem está de macios, entre a volta 9 e a 19. E depois usando o composto mais duro para ir até o fim da corrida. Será que as equipes também entendem como a montadora de pneus, como a Pirelli? Vamos ver. Respostas que virão na sequência. Nesta prova que promete muito. Reginaldo Leme, a sua expectativa, Reginaldo? A verdade, Luiz, é que a diferença não é tão grande entre o pneu médio e o pneu macio em termos de voltas possíveis de se manter na pista. É questão de 3 voltas, 3 a 4 voltas segundo a montadora, e segundo as equipes pode ser um pouquinho, geralmente é um pouquinho mais. Mas a estratégia vai ser muito importante. Os últimos vencedores do Grande Prêmio da Áustria, por sinal, todos os últimos vencedores, nenhum deles terminou o campeonato como campeão mundial. Aí você vê a torcida toda laranja, o Verstappen levando uma multidão para o Grande Prêmio da Áustria. E até porque a Red Bull está em casa. O Mundial tem Hamilton com 187 pontos, o Bottas com 151, Vettel 111, Verstappen 100 pontos. E o Leclerc com 87. Christian Horner está aí, na expectativa. Será que o menino prodígio vai tentar pular na frente? O menino prodígio, a gente pode dizer que os dois são, né? Mas o Max Verstappen levou, digamos, o rótulo antes. Diga lá, Luciano Burti. O Verstappen vai tentar, tem informação da Ferrari aí, ó, que não vence na Áustria desde 2003 com a Ferrari, obviamente. Eu e assim, com o Schumacher? Eu falei, em vez de falar Ferrari, em vez de falar Schumacher, eu falei Ferrari. Vamos lá. A questão do pneu, Luiz, um ponto muito importante, tá? Tá aí o Russell que vai largar dos boxes. Uma coisa importante, a temperatura ambiente é 34 graus e da pista 52 graus. Então isso também determina muito como é que vai sobreviver o pneu. Lembrando que essa pista geralmente tem bastante bolhas no pneu pelo excesso de temperatura. Toda a expectativa você viu lá do Sainz, a McLaren que está conseguindo uma temporada de recuperação. Os carros vão compondo o grid para que nós tenhamos então a bandeira verde e as luzes. Aí você vê o que fez o Leclerc, ele ajeitou, digamos assim, a luva da mão direita, meio que ajeitando para os dedos ficarem absolutamente soltos. E aí, mais uma vez, a expectativa na Mercedes. Certamente a Mercedes vive o Toto Wolff
vive a expectativa do que vai acontecer. Bandeira verde no fundo do grid. Atenção, Brasil! Luzes vermelhas, elas se apagam. Largada do Grande Prêmio da Áustria. Leclerc largou bem, Max Verstappen ficou. Hamilton pulou do Verstappen. Bottas é segundo. Hamilton tenta o segundo lugar. Bottas é segundo. Hamilton lado a lado com o Norris. E o Norris fica à frente do Hamilton. O Norris com a McLaren ali, ó, alaranjada, e o Hamilton vai lado a lado, acelera para ganhar essa posição. Ele sabe que é muito importante, ele passa nesse momento. O Norris tem a curva a seu favor, Hamilton vem por fora. Eles quase tocam rodas, começa demais o GP da Áustria. Hamilton acelera, potência do motor Mercedes e ganha a posição. E você vê que o Kimi Raikkonen também tenta mergulhar para ganhar a posição do Norris. Vem por fora Kimi Raikkonen, ultrapassa o Norris. Largada sensacional do Grande Prêmio da Áustria. E o Kimi tem o Norris lado a lado, o Kimi completa a ultrapassagem. Trazendo com ele o Sebastian Vettel. O Verstappen não tracionou como obviamente ele supunha, e com isso o Leclerc teve uma largada bem tranquila, e o Hamilton conseguiu sair para a direita, evitar o toque. E aí o Kimi com o Norris, legal ver a McLaren de volta na frente, no bloco da frente, e o Vettel vai pressionar. Tá demais o Grande Prêmio da Áustria nesse comecinho, eles completam a primeira volta. Que largada, Reginaldo. Ô Luiz, eu imagino o Verstappen pensando tanto de que forma ele ia atacar ali na primeira curva, ele do lado sujo e o Leclerc do lado limpo, que aí o negócio não deu certo. Que péssima largada, a pior da carreira dele. Impressionante, né? E naquela volta que a organizadora da Fórmula 1 faz a volta apresentada por um piloto, o Verstappen, o que ele mais destacou foi o seguinte: é importantíssimo ir pelo lado esquerdo na reta principal para conseguir fazer a primeira curva legal, etc e tal. Ele não estava, evidentemente, no outro traçado e ainda não tracionou como se supunha, e com isso o Leclerc já abre 1.6 do Bottas. Mas eu lembro, tem uma diferença de composto de borracha, de composto de pneu aí, e o pneu vermelho, identificado com a faixa vermelha, segundo a Pirelli, ele é em torno de 4 a 5 décimos mais veloz. E ele vai durar de 2 a 3 voltas, o pneu macio, 2 a 3 voltas menos que os pneus da Mercedes. E o Leclerc, evidentemente, vai voando. E a Mercedes, Luciano Burti, a Mercedes agora que tem, obviamente, uma outra tática de corrida por conta exatamente do composto de pneus. E é bom lembrar que o regulamento obriga que o piloto utilize 2 dos 3 escolhidos para o fim de semana. Ou seja, uma troca é obrigatória, mesmo que o pneu estivesse impecável. E aí, Luciano Burti, que largada. E o Max Verstappen, lamentavelmente, para a corrida, digamos assim, acabou caindo lá para a 7ª posição, Luciano. Você vê que está agora permitido o uso da asa móvel, né, são 3 áreas, Luciano. São 3 áreas, exatamente. Então a gente deve ver bastante ultrapassagem. Eu digo o seguinte, Luiz, 2 coisas que você falou. Do Verstappen, acho que não foi nem uma questão de falta de tração. Talvez tenha entrado o sistema de chama anti-stall, que é quando entra o neutro, para o carro não morrer. Às vezes isso acontece, tá? Entra o neutro, então assim, o carro deu aquela... É porque ele ficou parado. É que a gente chamaria de engasopada, que não é isso. Mas não pareceu falta de tração não, mas vamos lá. E quanto aos pneus, a gente tem que ficar de olho no Leclerc, é o seguinte, o próprio Christian Horner falou, talvez a diferença da Ferrari em conseguir usar o pneu macio por mais tempo é porque, como ela é muito veloz de reta e na curva é mais lenta, talvez a energia que vai para o pneu não seja tão alta nas curvas. Então, por isso que o pneu macio sobrevive mais tempo na Ferrari. E além disso, Burt, você vê a Mercedes, por ter treinado com pneu médio, né, para largar com pneu médio no Q2, ela não tinha pneu zero para largada. Então esse pneu com que ela largou não é zero. Tudo bem, a gente nunca sabe. E o Vettel acelera e ultrapassa o Lando Norris, ganhando uma posição. Vettel também tentando escalar o pelotão. Desculpa, Reginaldo, completa aí, garoto. Tudo bem, o Norris não está conseguindo manter o ritmo de corrida. Vai dar o troco, vai dar o troco. Muito rápido. A asa móvel aberta, ó. São 3 áreas, mas o Vettel está por dentro. Eles ficaram lado a lado. Fica demais esse começo de corrida, hein? Que legal e que bom ver a McLaren ali na frente. Fala, Regi. Não, só completando, é que a gente nunca sabe o quanto de voltas que foi dado aquele pneu para a largada. Talvez seja aquela coisa só de tirar a cera para ele poder largar, mas não tinha pneu novo. Luiz, a gente fala muito do Leclerc, a gente tem que destacar esse cara aí à frente, o Norris, né? Moleque bom, viu? Novo, são 19 anos de idade, esse aí, ó. Já largando ali na frente, brigando ali com o pessoal da frente, ele é muito bom, piloto inglês.
Fez 20 anos, vai fazer 20 anos. 22 vai fazer. Deixa eu até completar e corrigir. Na verdade, o número de voltas... Vai fazer 20, tem 19. O número de voltas que tem esse pneu usado com que a Ferrari largou é exatamente o número de voltas com que ela fez a melhor volta no treino. Isso, tá com um total de 7 agora. Né? Uma para aquecer, uma para fazer a volta e depois uma para desacelerar. E aí você vê o Verstappen com o Norris à frente dele. O Verstappen certamente tem um equipamento que funciona muito bem. Aí o Verstappen pressiona, bota de lado, vem por fora. Esse rádio é recuperado, obviamente que na manobra de ultrapassagem ele não estaria falando ali. E o Verstappen vai, enquanto que o Vettel também já se aproxima do Kimi. Tá legal a disputa por posições. A Fórmula 1 quente na Áustria, quente mesmo. A onda de verão da história da Europa. Até que na Áustria não tá tanto. 32 para nós brasileiros aqui que vivemos nos trópicos. É uma temperatura, eu diria, até agradável, né? E aí o Vettel se aproximando do Kimi. Aquele rádio eu te atrapalhei um pouquinho aqui, porque estava numa ultrapassagem. Mas foi tão curtinho, né? E o Verstappen continua, olha. O Norris, esse carro laranja da McLaren. O Verstappen está de asa aberta. Eles rasgam pela reta. E aí, bem quando o cara ia tentar a ultrapassagem, pessoal... Bom, vamos ver então, largado cedo, como o Verstappen ficou. Olha o que faz o Hamilton. Consegue sair ileso, depois ele tem o Norris lado a lado, o Norris chega a ganhar a posição do Hamilton, o Hamilton sabe da importância. 5 posições do Verstappen, 5 posições ele perde. 5, ele vai para 7º naquele momento, né? Olha lá, está inclusive em 7º. Você viu pelo barulho? Deu uma falhada, você viu ali, Luciano? Deu um tranco, né? Não sei se chegou a entrar o neutro, mas olha, a RBR lamentando, né? Uma pena mesmo. Mas você pode ver que ele não larga, deu um tranco ali. Então destacando agora a ótima largada do Vettel, na verdade, né? Excelente, ó. Excelente mesmo a largada do Vettel. E largou de nono, né, o Vettel. E foi por fora, olha como ele ganha a posição ali do Verstappen. E agora de carona com o Norris. Falando que, ó, que o Kimi empurrou ele pra fora da pista. Não foi tanto assim, foi uma espremidinha mesmo, mas nem tanto. E tá aí, ó, o Vettel ganhando a posição do Kimi, indo pra quarto. Numa repetição, imagem recuperada da ultrapassagem do Vettel. Pois é, porque ele entrou na reta ali, eles foram mostrar de novo a largada. Acho que foi meio desavisado, dá para ter mostrado a ultrapassagem e depois recuperada a largada, mas de qualquer forma bacana da gente rever como foi a excelente largada. Fala, Verstappen. E o Verstappen tenta passar o Norris, aí ele vem por dentro, ele vem bonito, acelera, mete o pé, vai na fé e faz a ultrapassagem. Verstappen ganha a posição do Lando Norris. E você viu o barulho, né? A vibração da torcida deu para ouvir. E ele estava reclamando no rádio que o Norris estava se mexendo muito, defendendo muito a posição. Aquele primeiro rádio foi a mesma coisa, tá? A reclamação do Norris, mas agora passou e vai embora. Agora ele passa exatamente na frente da arquibancada mais alaranjada de todo o autódromo. Agora o Verstappen perdeu muito tempo atrás, né? Olha, é gol! Ele perdeu, ele está 13 segundos atrás do Leclerc, por exemplo. 13 segundos. Era para estar brigando diretamente pela ponta da corrida. Mariana Becker, diga lá, Mariana. Ontem ainda falei com o Verstappen, eu falei, sabe Maracanã? Ele falou, sei sim, gosto muito de futebol. Eu falei, então, no Brasil a gente diz que quando você passa, parece um Maracanã lotado, todo mundo torcendo, você ouve. Ele falou, na hora que eu desligo o carro, eu ouço e sem dúvida é uma motivação a mais. E a Holanda, na Copa do Mundo Feminina, está na semifinal. Semifinal não é mole não. A grande seleção holandesa de futebol feminino, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia e Holanda nas semifinais da Copa do Mundo Feminina, que o Brasil mandou tão bem e acabou caindo para a França. E aí o Kimi Raikkonen vai sendo pressionado, você vê que já se aproxima dele, vai para cima do Kimi Verstappen, o Verstappen vai escalando o pelotão, aí vem o Verstappen, está correndo em casa, e a Red Bull vivia uma expectativa enorme de repetir o feito e conseguir uma vitória. O ano passado ele fez a pole position e venceu. A pole position do Vettel, perdão. Ele venceu a prova. E um acidente envolvendo o Kevin Magnussen. Estava fora da posição de largada. Está sob investigação. O Kevin Magnussen, que ia largar em quinto, diga-se de passagem, né? Arrasa andando bem no fim de semana. E essa imagem lá do alto, você vai passeando pelas curvas, pelas 10 curvas do circuito de Spielberg, com o Verstappen para cima do Kimi Raikkonen, asa aberta. Não deu, não estava tão claro, mas são outros 2 pontos de uso de asa móvel. Aí eles fazem a curva Niki Lauda. Que homenagem ao Niki.
Reclamação Norris, Kimi não deu em nada. E aí você vê o Verstappen, bota de lado o Kimi, ele vem por dentro, o Kimi fica, abre, não pressiona não. E ele faz a ultrapassagem, vibra galera. Verstappen ganha mais uma posição, é o quinto. Ultrapassa Kimi Raikkonen, vai-se embora. O moleque tá empolgado, e aí é um campeão do mundo, não é mole não. A Alfa Romeo consegue fazer um fim de semana um pouco acima do que vinha fazendo, que também não deixa de ser uma boa notícia, né? É uma temporada ainda, digamos, de instalação da Alfa. E a galera vibrando, você vê? A galera aí, quando ele passou, percebeu que ele tá na frente. Tá demais esse som ambiente da torcida do Max Verstappen. E aí o pai, Jos Verstappen. Esse aí, o Max é o filho, tá? Esse aí é o Jos Verstappen. O filho, como diz o Reginaldo, é bem melhor. Vamos amenizar. Ele não atraiu torcida nenhuma com atraiu o Verstappen. Ah, tá bom, vamos amenizar um pouco. Reginaldo. E o pessoal nas redes sociais pegou no seu pé, que você tava muito crítico com o Jos. O Jos Verstappen. Mas eu peguei o Jos Verstappen, a fase dele, eu vi. Cada acidente que ele provocava, ou ele batia sozinho, entrando numa entrada de boxe, por exemplo, ele fez muito. Então nós estamos na volta de número 10 com Leclerc, Bottas, Hamilton. Vamos lá, vamos agora para as diferenças. O Hamilton, nesse momento, ele está a 5,6 do Leclerc e a 3 do Bottas, que está a 2,7 do Leclerc. O Vettel vem a 5 segundos do Hamilton e a 10,8 do líder, que é o Leclerc. É a situação dos primeiros aí. O Verstappen está a 4 segundos,2 do Vettel. Enquanto você vai vendo o Grosjean tentando ultrapassar o Gasly vem por dentro, o Grosjean vai por fora, o Gasly de carro azul, o Grosjean com a Haas de carro preto, com dourado. Muito bonito, por sinal. Olha, a estratégia de parar é isso aí, ó. Você vai vendo. Em tese, a partir de agora, quem está com os pneus macios e identificados com a cor vermelha, a janela de parada em tese começa agora na volta número 11, até 19 era a previsão inicial da montadora de pneus. Acho difícil alguém parar. Estão destacando o Russell, que largou do boxe e bem ou mal tá no meio da briga aí, ó, né? Uma Williams que a gente sabe que é um carro com extremas dificuldades, então tem um mérito do Russell que está conseguindo se colocar na briga aí com o Haas, com o STR. Isso, ele passou o companheiro de equipe dele, o Kubica, que claramente não... Na volta do Kubica, aí você vai ver a tentativa de ultrapassagem. Olha a tentativa do Albon. Ele faz a ultrapassagem em cima do Magnussen, mas o Magnussen está por dentro. O Albon tenta botar pressão e completa a ultrapassagem. O Albon para ganhar a 15ª posição. Olha como o Magnussen vai. Asa aberta agora para dar o troco. Kevin Magnussen recupera a posição. E tem um terceiro ponto de asa. Vamos acompanhar. Vamos ver se o Albon vai abrir já. Ou então na reta. Ou já era ali, já era o terceiro? Esse era o segundo, agora a gente vai para o final da reta. Luiz, eu digo o seguinte, em poucas voltas, vamos só ouvir aqui o Leclerc. And we are going to plan A. Exato. Confirmando o plano A, que o A é sempre aquele plano que eles realmente pensaram como o principal antes da largada. Acredito que seja uma parada apenas, mas a volta, acho que vão conseguir esticar um pouquinho mais isso para uma volta mais para frente. Tá aí, ó. Olha que legal. Falando que o Norris tinha 1 ano de idade apenas quando o Raikkonen venceu alguma coisa. Aí eles estão brigando agora, né, pela 6ª colocação. Daí o Norris atacando. Já começamos então. Você vê a Haas já no box. A Haas sempre tem dificuldades na corrida, né? E foi o Magnussen, sempre. Magnussen parando. E a gente volta agora com o Norris. A 35 graus agora. Que calorão, hein? Exato, mas eu até vou completar o que eu ia falar. Em poucas voltas aqui nesse GP, a gente já teve muito mais ação do que no GP passado, né? No GP da França, então a gente tem que entender que é isso. Tem cada corrida de um jeito, cada pista de um jeito. Então hoje o pega vai ser bom. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Nivea Men Black and White Fresh. Proteção anti-manchas. E aí, Lando Norris, carro laranja com a McLaren para cima do Kimi Raikkonen. O Norris tinha 1 ano quando o Kimi Raikkonen foi 4º na Fórmula 1. O tempo passa, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. É bem legal, a gente tem, a gente tem visto uma renovação, né? Principalmente do ano passado para esse, a renovação foi maior.
E agora o Lando Norris tenta entrar coladinho. Depois da curva Niki Lauda, eles vão para o segundo ponto. Kevin Magnussen vai ter que pagar um drive-thru. E aí o Lando Norris bota de lado, o Kimi está por dentro. O Magnussen estava fora da posição de largada e por isso foi punido com um pênalti. Teve um pênalti para ele. Vamos ver o Lando Norris. Já já ele vai poder abrir a asa. Curva para a esquerda. Você de carona com a McLaren de Lando Norris. Quando acender aquele DRS, ele fica verde. Aquele DRS porque está de asa aberta. E ele pode, porque ele está a menos de um segundo. Ele está a 807 milésimos. E você vê que já vai trazendo o Gasly com eles. O Gasly já chegou nesses aí, ó. Aí o Gasly. Leclerc falando. Target lap time 10.0. It's good like this. O Leclerc falando assim, me avise quando tiver que começar a acelerar mais, né? Que aí, obviamente, é um pouco antes da parada. E a equipe falou que ele está dentro da margem, que seria 10.1 tempo de volta ideal agora, enquanto ele na última ele fez 9.7. Lando Norris acelera, vai para fazer a ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen. Lando Norris passa o Raikkonen. E assume a sexta posição, Reginaldo. Ele e o Vettel, né? Leclerc e o Vettel estão cumprindo direitinho o que eles têm que fazer, já que são eles com pneus macios, são eles virando na casa de 1,9, sempre abaixo dos outros. Ele está conseguindo abrir a diferença possível para quem tem que parar mais tarde ou mais cedo. Vamos ver de novo a repetição da largada. Exatamente o Kevin Magnussen está fora. Tá vendo a faixa amarela aqui do lado direito, né, Luciano? Isso. É o cochete ali da... A faixa amarela indica onde você deve colocar a roda dianteira, em cima dela. E ele colocou para frente, ó, dá para ver direitinho. Aí não tem o que fazer, né? Poderia dar ré? Olha, eu acho não, hein? Boa pergunta. É proibido dar ré dentro do box. É até permitido, só fala eu dentro acho. Da box. Até permitido, mas é um pouco tenso, né? Você tá dando ré enquanto tá prestes a largar. Então acho que até daria tempo, mas não foi o que ele fez. Eu tô de olho no Gasly. Eu vi. Agora abriu a asa. Na volta anterior, ele poderia ter aberto a asa, mas não abriu. Podia ser um defeito, mas deu pra ver agora que tá funcionando. Ele vai pra cima do Kimi aí, ó. O Kimi também de asa aberta. Você vê que o Gasly quase toca no Kimi, ele contorna a curva. Tá legal essa briga entre eles ali. O Kimi é sétimo, o Gasly é oitavo. Aí o Giovinazzi vem logo atrás na nona posição. E nós continuamos com eles aí. O Leclerc lá na frente vai abrindo. O Leclerc está com 3.6 de vantagem para o Bottas. O Leclerc leva 6.2 de vantagem para o Hamilton. Será que a Mercedes vai ter a sequência impressionante de 8 vitórias seguidas interrompida hoje? Agora começou a complicar um pouquinho a situação, que o Leclerc virando 9.7, mas a Mercedes começou a virar mais rápido. 9.5 o Bottas, 9.8 o Hamilton. Mais ou menos, tá pelo menos igual. Então agora o Leclerc talvez tenha que parar. Já são 16, né? A janela prevista era de 14 a 20, melhor, de 12 a 16, que a gente já está no limite do pneu macio. Então eu aproveito, você que está acompanhando a corrida, o Leclerc de pneus macios, o Bottas, o Hamilton de pneus intermediários, de pneus médios. O que vai acontecer? Que tal você escolher quem vai vencer? Participar da nossa enquete, Globoesporte.com/Fórmula 1, e você diz quem vai vencer a prova. O Grande Prêmio da Áustria, na sua 32ª edição, tradicionalíssimo GP da Áustria. A pista é outra, né? Mas Zeltweg, com toda a ssua história, depois a pista passou por duas transformações, a mais recente pela própria Red Bull, que é a dona do circuito nesse momento. E o Hamilton? Vamos ver o que aconteceu com o Hamilton. Deu uma travadinha de pneu ali na entrada. Normal, é uma curva que sempre trava. 19 voltas com esses 7 pneus. O Hamilton aí, então, nessa salsicha aí, não foi o fim de semana inteiro, né? Aquela parte amarela ali que é altinha. Que às vezes pode provocar algum problema no assoalho, né? Mas... Você vê, isso aí explica quantas voltas. De fato, aquelas 3 voltas do treino, que é o que tinha, porque ele tem 16 de corrida, com as 3 que ele usou esse mesmo pneu no treino. E o Verstappen faz a volta mais rápida nessa temporada, dá quem fizer a volta mais rápida 1 ponto na classificação do campeonato. E que tal a gente com o líder da prova? 4º colocado no Mundial. Aí somando 25 pontos, chegando a 112. Você vê que a tocada é limpa, de olhar que os pneus estão, né, limpos, sem nenhum problema. Mas obviamente tem que controlar o desgaste desses pneus, né? Então parece que o Leclerc, por enquanto, Luiz, parece que o Leclerc vem fazendo a coisa certa em termos de estratégia. Ou seja, se estiver tudo bem, tem que alongar mesmo, né? Eu acho que ele vai alongar sim.
tocada ali limpa, tá? Sem, você não vê nenhum trabalho assim a mais no volante, é sinal que o carro está sob controle. Olha, o Hamilton que a gente está vendo aí, Luciano, nesse momento, ele consegue ser, é uma volta quase empatada, mas ele foi 2 décimos mais veloz do que o Leclerc. A gente está revendo que ainda assim ele perdeu tempo ao passar em cima. Os pilotos chamaram de salsicha, essa parte amarela ali além da zebra, né? Enfim, é um sintoma nesse momento de perda de performance do pneu. Em compensação, com 3.7, tá dentro, acho que me parece, daquele cálculo de vantagem, 3.7. Vamos ver o Vettel, vamos ouvir. Você vê, quando a equipe fala para ele acelerar mais, né, para aumentar o ritmo, é porque está próximo ainda do momento de parada. Vamos lembrar que ele parando antes do Hamilton, se bem que a diferença, né, é uma diferença relativamente grande, de 3 segundos,2, mas parando um pouquinho antes tem a vantagem de tentar o que eles chamam de corte, né, de quando o Hamilton parar, ele voltar à frente, porque ele vai estar mais tempo com o pneu novo na pista, enquanto a gente vê o Gasly aí indo para cima do Raikkonen. Bota de lado o Gasly para fazer a ultrapassagem. O Raikkonen vem por dentro, se mantém à frente. O Gasly vai tentar. Contorna Raikkonen. É osso duro de roer o Kimi Raikkonen, que vai se sustentando na 7ª posição. Soltou o carro direitinho para não deixar o espaço para o Verstappen. Dentro da regra. Dentro da regra. O Leclerc, só para me contrariar, que está nas voltas antes do pit stop, fez a volta mais rápida, e agora o Vettel também faz. A Ferrari acelerando tudo que pode para aproveitar o jogo de pneus macios ao máximo, Reginaldo. Tá próximo o ponto de parada deles. O Leclerc seguiu diretamente o que o rádio disse. Olha, mais uma tentativa do Verstappen. Que legal. Não, é o Gasly, Reginaldo, com o Kimi, aquela repetição. Perdão. Mas foi legal, hein? O Kimi é legal de ver o Kimi, ele segura a onda. Mas o Leclerc agora andando tudo que pode, e o Vettel baixa de novo a volta, agora 19,0, olha. 1,09,073. E Gasly com o Kimi Raikkonen. Vamos ver o que vai fazer o Gasly agora. Coladinho. E o Kimi se sustenta à frente. Vamos ver mesmo que ele deve estar se divertindo. E agora o Gasly encosta, bota de lado. Vem por dentro, mas não foi o suficiente. Kimi Raikkonen se sustenta à frente. A Alfa Romeo é um carro veloz de reta, né? Um dos pontos fortes do carro é a velocidade de reta, então o Gasly vai ter dificuldade aí. E estamos acompanhando a luta pelo 7º lugar. Meus amigos. A Honda, depois da volta na McLaren, vai mostrando força com seu motor. Em movimento, né? Não teve paciência a McLaren. E a Alfa, que faz parte do grupo Ferrari ali, sendo empurrada pelos motores Ferrari. Um ponto importante, Luiz, a gente fala da temperatura, excesso de temperatura alta. Eu vi no pneu do Gasly, o pneu dianteiro direito, já há uma bolha ali, pequena, mas já tinha uma bolha, e uma tá? fumacinha preta também saiu. A fumaça preta é dos freios, dos freios, carbono é normal. Mas é o primeiro pneu que eu vejo com uma bolha, é sinal que mais pra frente a gente pode ter alguns problemas. A única vantagem de hoje em relação ao clima é que o vento é fraco. O vento tá fraquinho, né? Nos outros dias a gente teve muito vento, a gente viu até batidas por conta do vento, que empurra o carro e desequilibra o carro, então pelo menos isso tá mais tranquilo. E mais uma vez a imagem do Gasly, o Luciano Burti de olho aqui, você vê a equipe RBR, está o André Newey, que é talvez o maior projetista da atualidade, né? Desse nosso tempo. É o mago dos projetos aerodinâmicos. Desses poucos últimos 15 anos. Né? É isso, é quase 2 décadas, né, Reginaldo? E a Williams é a primeira a parar, exatamente com o Kubica. Enfim, é difícil a vida. O Kubica, na volta do Kubica à Fórmula 1, a Williams apostou talvez numa jogada de provocar repercussão e tudo. E a Mercedes. Vamos ver a expectativa. O que vai fazer a Mercedes? Está com os pneus mais duros. E o Hamilton numa repetição. Vamos ver o que aconteceu. Vai lá para a curva de Quilauda. Agora foi de novo para cima da salsicha. O Lewis Hamilton. Super câmera lenta. Vai buscar lá o Hamilton. Olha os pneus. Olha os pneus. Bolha no pneu traseiro direito do Hamilton. Na parte de fora ainda, que é menos comum, mas deu para ver uma bolha já. E o Gasly não consegue passar o Kimi até agora. Vamos ver agora, de asa aberta. Bota de lado, o Kimi tá por dentro. Esperto, o Kimi deu lado de fora para ele. Kimi se mantém na frente. Tá divertida essa tentativa do Gasly. Será que ele vai levar? E a Mercedes está pronta. Será que é blefe? Acho que não. Já foi o Bottas. Junto com a Ferrari, hein?
junto pneus com a Ferrari. diferentes, a Com Ferrari... pneus diferentes. Vamos ver se eles vão de duro. Sim, branco. Olha aí, branco, vai até o fim. E a Ferrari? Da mesma forma, vai parar de novo, ó. Vacilaram, hein? Olha, não estavam preparados. Não estavam preparados. Que vacilo, que demora. 6.1 no Vettel. A Ferrari vacilou. O Vettel escolheu parar antes que o Leclerc. Que bobagem, hein? Ou seja... Na verdade, o que aconteceu? Quando eles viram a Mercedes vindo, decidiram também falar, vamos antecipar, chamaram ele de imediato, mas não estavam prontos. E os dois, em tese, segundos, né? Exato, Bottas. mas os mecânicos não estavam prontos, você vê que estavam correndo ali, tirando os cobertores de pneus, quer dizer, um grande vacilo da Ferrari. Grande vacilo da Ferrari, grande. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Santander, ela. Crédito com juros menores para empreendedoras. E você vê que até o Leclerc, ó, Leclerc no box. Momento importantíssimo da prova. Leclerc no box. Vai fazer a troca. Tudo funcionando perfeitamente. Carro no chão, pneus duros, 2.6. Com o Leclerc tudo perfeito. O Leclerc tem o controle. Agora é que a gente vai ter a possibilidade de uma tentativa de ultrapassagem. O Hamilton, ele vai ter que voar agora. E é o que ele está fazendo. 1.08.842, o pit stop do Vettel. Olha isso, o pneu lá, o cara passando com os pneus. Que isso, Ferrari? Que vacilo. Que vacilo. E ainda, olha lá, encaixa, vai. Bom, o Vettel tá num fim de semana daqueles. Ó, e com isso, Luiz, o problema é o seguinte, quando ele voltou à pista, olha, ó, bravo, ó, estilo italiano, né, não deixa a emoção passar despercebida. Ele voltou atrás desses aí, ó, do Gasly, do Raikkonen, quer dizer... Passou o Gasly. Mas, né, perde tempo. Perde então, tempo. Assim, esses 3 segundos fizeram toda a diferença. Estratégia importante. Fala, Hamilton. A equipe pedindo para ele acelerar, porque tá... A equipe pedindo para ele acelerar, porque, né, tá pensando na estratégia, e o Hamilton respondeu que os carros estão... os pneus ainda estão muito bons. Então, talvez ele vai dar um pouco mais, tá? Vai dar um pouquinho mais. Bom, a chance de o Hamilton, com a performance de pista nesse momento, quando ele parar e voltar a ultrapassar o Bottas, é de 22%. Mas a gente está na primeira volta veloz, aí o Kimi Raikkonen vai fazer o seu pit stop agora. A gente está na primeira volta, em tese, que o Hamilton está mandando o pé para tentar ser o mais veloz possível, em 4, 5, 6 voltas, o quanto for possível para esse set de pneus. E para tentar encurtar aquela distância de 3.7 que o Leclerc tinha para ele. E quem sabe chegar mais próximo, porque aí ambos estarão com os compostos mais duros. Aí parando o Alfa Romeo, pneus duros, a estratégia é igual para todo mundo de pneus duros para fazer só um pit stop, como foi, aliás, no ano passado, né? A perda do Vettel, né, o que pagou caro aquele erro da Ferrari, eles trocaram em 25.3 o tempo total e contra 21.8 do Leclerc, quer dizer, 3 segundos e meio que ele vai ter que tirar na pista agora. É tempo, hein? Reginaldo, 21, o Hamilton tem que ter 21 então de vantagem para voltar na frente, é isso? Essa é a conta? Não é bem isso, porque tem aquela diferença do carro que passa na reta na velocidade normal de corrida e o carro que passa na reta, né, pelo lado de dentro a 80 por hora. Perfeito. Mas é quase isso. Vamos dizer que... Um pouco mais, você diria. Vamos dizer, o cálculo é difícil, hein, porque é de pista para pista. É de pista para pista. Perfeito. Reginaldo Leme, do alto de sua experiência de tantos e tantos anos. O Hamilton segue lá firme. Você viu que o Vettel ganhou a posição do Gasly. O Kimi Raikkonen parou e com isso o Vettel é sexto. Ele vai ter o Lando Norris à frente dele. Eu falo já para você aqui, ele está a 3.5 do Lando Norris, acelerando forte. O Vettel virando 1.8, 1.08.851, Norris 1.10.374, vai chegar rapidinho no Norris, mas o Norris ainda não parou, ou seja, a preocupação dele não é com o Lando Norris. Ele, em tese, vai ficar bem atrás do Bottas e a gente vai ter a realidade da corrida com... Né, quando o Verstappen parar, Verstappen ou Hamilton, com o Leclerc parar, Leclerc ou Hamilton, e aí o Verstappen, que nesse momento é segundo e também não parou, provavelmente ocupando ali a terceira ou a quarta junto com o Bottas, provavelmente o Bottas ganhando a posição do Verstappen. Essa é a situação que a gente deve ter. E vamos ver o Hamilton, mais uma volta, 1.09.493, já não conseguiu ter a mesma performance. E o Leclerc 1.08.962. Ele mantém nos 15. Vai ter muita segurança o Leclerc quando o Hamilton parar. Nessa performance, eu não sei, hein? Se não... Vamos ver o Bottas de pneus duros. 1.09.4.
O Hamilton ainda está um pouco, mas muito pouquinho. E tá balançando ali, ó. O pneu tá desgastado, né? Por mais que falou que tava bom, tá desgastado. A única coisa que eu destaco do Leclerc que não é uma vantagem é o Gasly. A gente vê aí, por exemplo, o pneu do Gasly, pneu zero, né? O Leclerc não tinha mais pneu zero duro. Ele é um dos poucos pilotos que levou apenas um jogo de pneus pro final de semana duro. Ele tinha usado já no treino, tipo algumas voltas, tá? Certo. Então deu pra ver que na hora que ele colocou no carro era um pneu já usado, obviamente de poucas voltas. Ele tinha usado 3 voltas. Mas não é o ideal, né? O ideal é o pneu zerinho. Não, é zerinho, sem dúvida. Não, perdão, Luciano. É isso. Enfim, o ideal é o pneu zerinho. Que essa performance nas últimas voltas pode implicar na tentativa de uma ultrapassagem, né? Com quem está com pneus mais inteiros. E logo mais, Márcio Garcia recebe as famílias de Paulo Ricardo e de Solange Couto para a disputa do Tamanho Família. E na sequência, o Esporte Espetacular estará de volta, trazendo as informações da Copa América para você. Terça-feira, Brasil e Argentina no Mineirão. Ei, clássico maior de todos. Terça, depois de A Dona do Pedaço. Galvão Bueno, Maestro Júnior. Parabéns, Maestro Júnior. Completou mais uma, soprou mais uma velhinha ontem, né, Maestro Júnior? Com Walter Casagrande Júnior. Terça-feira é Copa América na Globo para você. Olha, você vê que vai aumentando a possibilidade do Hamilton de ultrapassar o Bottas quando ele fizer o pit stop, né? Aumentou de 20 para 25, porque é aquela história. Ele tem que melhorar a performance de pista. O Hamilton não trocou os pneus, ele está com pneus de 30 voltas, contando as voltas do treino. E o Bottas, com 5 voltas, 1:09.251 e o Hamilton 1:09.215. Pois é, eles estão virando iguais e o Bottas tinha que virar mais rápido. O Hamilton pedindo para checarem a asa dianteira dele, porque ele acha que perdeu um pouquinho de pressão aerodinâmica. Você vê que ele tá aí, inclusive, mostrando a asa dianteira. Como ele está saindo muito da pista, às vezes uma aleta, um flapzinho pode soltar. A gente viu isso durante os treinos. E o piloto ali sente, né, Luiz? Ele começa a sair de frente o carro. E pela telemetria, a equipe consegue ver a pressão aerodinâmica para ver se teve alguma alteração. E a gente percebe que o Hamilton, nessa volta, 1:09.8. Leclerc, 1:09.5. Ou seja, o Leclerc continua mantendo uma distância, uma vantagem confortável, em torno de 15 segundos. Ou seja, a possibilidade do Hamilton brigar por essa posição com o Leclerc. Agora a Williams vai para o box ali. Você vê o Hamilton rasgando mais uma vez, vem pela curva da vitória. E o George Russell foi para o box. Aí você tem a imagem do Russell. E o Hamilton rasgando pela reta, vai completar mais uma volta. 1:10.2. Perdeu performance, Reginaldo, a Mercedes com o Hamilton. Não. Você estava dizendo a possibilidade de ele tomar a posição no pit stop está caindo bastante. Tomar a posição do Leclerc, né? Agora, quem está bem na corrida é o Verstappen, que ele está virando 1:19, 1:9 e 1. Você vê, contra 1:10.2 com os mesmos pneus macios que ele tem e o Hamilton tem. Com o mesmo número de voltas, esse set de pneus do Verstappen, 28 voltas também. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. NET, novidade é ter conteúdo onde quiser. É Now. A equipe confirmando tem alguma coisa errada com a asa dianteira, que no pit stop eles vão tentar corrigir. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. É o Vettel, aquele momento da lambança. Olha só. Olha, quase atropelou o cara. Olha isso. Bota saindo da pista. E aí ele chamando, ó, vem logo, tipo, vem logo. Vem logo, o cara foi que não louco com o pneu. Ah, meu Deus! Jesus. Pelo jeito vai trocar o bico. Exatamente. Eu acho que não vão trocar. Eu acho que vão somente ajustar o flap, colocar mais asa dianteira. Mas eu tô falando aqui, né, que eu acho. É muito tempo trocar a asa, então não vale a pena. Acho que só ajustar o flap é mais negócio. E o motivo que a gente falou que o Hamilton, né, você falou que tá perdendo tempo, o Hamilton deixou claro, tô perdendo tempo com esse problema da asa dianteira. Não, ele chegou a ter, agora o Leclerc tá 12, chegou a estar 15, Sebastian Vettel. Volta mais rápida do Sebastian Vettel, 0,8,750, e o Hamilton segue na conferência. Olha, pelo jeito o problema é um pouquinho mais grave do que um
estão considerando trocar a asa sim, que foi o que o Hamilton perguntou agora, se vão trocar. E a equipe respondeu que é possível que troquem. Então, é um problema meio grande, hein, Luiz? Porque uma troca de asa leva um tempo aí. É um problema bem grande. O Hamilton, provavelmente, nessa altura, um piloto como Hamilton, como Vettel, esses caras, eles estão sempre pensando. E ele vai pro box agora. Vamos ver se vai trocar o bico do carro. Vamos lá com o Hamilton. Momento muito importante do ponto de vista da possibilidade do Hamilton brigar pelo pódio, até diria. E o cara tá com o bico lá na mão. Vamos lá. Volta 30. Volta 30. Vai trocar. Olha o tempão que perde. Assim ele vai perder a posição, inclusive, pro Vettel. Tá voltando. Vamos ver quanto tempo. 11 segundos de carro ficou parado. Ou seja, o cara perdeu 8 segundos e meio. 8,5, exatamente. 8,5 de bico. E o Vettel, ó. Olha o Vettel. Olha o Vettel. Passando. Ganhando. Perdeu a posição pro Vettel. E pode perder também pro... Aí vai passando o Grosjean. Dependendo do momento que o Verstappen parar... Perdão, é o Magnussen. Então tá tudo bem. Ele perdeu essa posição pro Vettel e não perdeu pro Sainz, não. Enfim, volta. A corrida do Hamilton agora é pensar em bons pontos pro campeonato. Eu tô vendo assim, posso estar enganado, porque o cara é o Hamilton, né, Luciano? Olha, ele vai acelerar, né? Mas... vamos ver. Corrida é longa ainda. Ele tem um carro bom nas mãos, né? Vamos ver. O cara é o Hamilton, mas exatamente por isso também ele sabe o quanto é bom fazer ponto, né? Não é só vencer, né? E agora ele tem que fazer conta pro Verstappen. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele vai perder a posição pro Verstappen, tá? Perder que eu digo, o Verstappen tá à frente, mas quando o Verstappen parar, eu acho que o Verstappen ainda... Vamos fazer uma conta aqui, né? Não, nesse momento ele tá precisando de 6 segundos. E o Hamilton onde foi? E o Verstappen agora vai parar. Tá parando o Verstappen. Fez muito bem o Verstappen. A equipe andou muito bem, que se mantém na pista com o Hamilton mais veloz. Olha só, gente, isso é o que eu tenho chamado de salsicha, essa parte amarela. E a zebra. E a asa. Enfim, é uma imagem que acho que essa é a asa antiga, né? Tentou mostrar algum problema na asa antiga. Vamos ver o Verstappen voltou. Saiu na frente do Hamilton, o Verstappen. Tá aí, ó. Verstappen e Hamilton. Ou seja, a equipe que o Hamilton ia ter que tirar 6 segundos nas próximas voltas para ter uma chance de brigar por essa posição com o Verstappen. Não deu e ele volta em quinto. E ele tem agora o Verstappen à frente, está 4,2 do Verstappen, que vive um acerto bem legal em relação à pista. A Red Bull andou muito forte no fim de semana, especialmente com o Verstappen. Ou seja, para o Hamilton, tá de você que está votando aí quem vai ganhar a corrida. Globoesporte.com/Fórmula 1. Vai lá. Leclerc, Bottas, ó Bottas. Bottas está 4,1. 1,08,947. Leclerc, 1,09,230. E o Bottas, evidentemente, está somando bons pontos pensando no campeonato. Antes da corrida, 151 pontos para o Bottas, 187 para o Lewis, que é o líder do campeonato. 6 vitórias de um, 2 de outro. E pelo jeito a Ferrari vai tentando conquistar a vitória, a primeira na temporada. Estamos revendo o Gasly com o Raikkonen. Agora vai. Olha como foi, né? Não teve jeito. E o Raikkonen danado, rapaz. É a repetição da ultrapassagem do Gasly. O Raikkonen vem por fora. Bacana, foi um dos bons momentos da prova. Luiz, falando em Hamilton, a gente tem que lembrar que aquelas coisas que acontecem não dá nem para entender, mas nessa pista ele não tem um bom retrospecto. Nos últimos 5 anos ele ganhou apenas uma em 2016 e essa vitória foi na última volta. Ele ganhou a posição do Rosberg. Ele ganhou, inclusive. Exato, ele ganhou na última volta, quer dizer, ganhou assim no grito, né? Vamos só ver aqui, ó. Okay, so you've got a decent tire advantage on these guys. Like I say, a lot of people suffering with blisters. Let's watch the peak temps on this stint, then we can push later in the race. A equipe falando que o Verstappen tem uma vantagem nos pneus aí, pelos que estão ao redor dele, que alguns já estão com bolhas, né? Apresentaram bolhas, que não foi o caso dele. Então, para ele se preocupar mais com a parte final da prova, com os pneus e tudo mais, quer dizer, estão confiantes ainda dele brigar, talvez aí pelo pódio. Mas você fala... Desculpa, Luciano. Então, assim, o Hamilton não tem um bom retrospecto. Ano passado, ele abandonou a prova e agora está tendo um pouco de dificuldade. Então, alguma coisa Hamilton e Áustria que não combinam muito. Agora, então é pessoal, viu, Gurt? Porque a Mercedes e a Áustria combinam muito bem. De 5 corridas desde que o circuito voltou à Fórmula 1, ela ganhou 4.
e uma do Verstappen. Só que o Hamilton ganhou uma, o Bottas uma e ele perdeu duas para o Rosberg. E nos anos que o Rosberg ganhou, o Hamilton foi campeão. No ano que o Hamilton ganhou, o Rosberg foi campeão. Então, desde Schumacher, que quem ganha na Áustria não é campeão mundial. Vale alguma coisa do ponto de vista prático? Talvez não, mas ele está vendo a repetição aí daquele problema dele. Ele estava mostrando a asa dianteira, o bico do carro, né? Dessa troca aí. Do Kvyat. Ei, Kvyat, tá lá no finzão, Kvyat. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Novo Renault Kwid Outsider. Deixa o impossível para trás. E a gente está acompanhando aí o desempenho. O Verstappen foi 113 milésimos mais veloz do que o Vettel nessa volta. A diferença caiu para 3,3. Eu sei que você em casa, que está com a segunda tela na mão, Luiz, votando pelo Globoesporte.com/Fórmula 1 no vencedor da corrida. Mas eu faço essa pergunta só aqui entre nós. Será que o Verstappen vai chegar no Vettel? Então daqui a pouco a gente vai fechar a nossa enquete, hein? Leclerc, Bottas, Vettel, Verstappen, Hamilton, quem leva? Diga, Mariana. a explicação da Ferrari para essa lambança que eles fizeram aí no pit stop do Vettel é que o Vettel ele foi realmente na hora certa, só que eles tiveram um problema no rádio dos mecânicos e eles não sabiam, eles não ouviram esse chamado para estarem prontos. Mas o Vettel foi na hora que estava combinado. É gozado, porque normalmente nós latinos, quando você fala com os saxões, os nórdicos e tal, você fala pro cara, tá marcado amanhã às 8. O cara não fala nem sim, nem que não, senão vai ficar marcado às 8. A gente liga 800 vezes depois, combinado amanhã às 8. E a Ferrari, todo mundo entendido. Então todo mundo ia falar, ok. Boa, boa. Ai, meu Ou Deus. seja, a desculpa não corre. Não corre. Falou o Hamilton de novo ali. Não, acabou que ele entrou, mas eu vou defender só a Ferrari do seguinte. Os mecânicos geralmente não sabem qual é a volta. Até uma questão na estratégia da equipe, é um segredo. Então, os mecânicos não sabem. Sim, mas quando o cara fala now, aí o cara fala ok. Mas acho que não chegou o now no ouvido deles, é por isso. É isso. Andiamo. Andiamo. Olha que legal, gente. 203 mil pessoas no fim de semana no Grande Prêmio da Dá pra você perceber. Olha aquela arquibancada. O lugar é lindo. São 7 pequenas cidades, né? O Reginaldo tem título de cidadão de todas elas. A Holanda deve estar vazia hoje. Olha os holandeses. E os holandeses que estão vibrando com o futebol feminino. A equipe destacando que a corrida não acabou ainda, que a corrida... Eu quero falar uma cerveja a mais, por favor, né? Que bom. Que na verdade, pro Hamilton se preocupar de tá lá presente e, vamos dizer, em boas condições ao final da prova, porque as coisas ainda podem acontecer. A gente lembra que o carro da Mercedes é um carro, excelente, que preserva bem os pneus, então no final ele pode de repente atacar o Verstappen, o Vettel, vai lá saber. Olha, gente, completamos 40 ultrapassagens na prova, que legal. Porque ano passado, né, a gente teve acho que 9 sem o DRS. E 16 com DRS. E 16 quando já superamos a corrida do ano passado em ultrapassagem. Tá bem divertida a prova, você que tá chegando agora. Vai se divertir com esse final de prova. A Ferrari está interrompendo a sequência impressionante da Mercedes. Nesse começo de temporada, sabe, a primeira metade da temporada já, que essa é a 9ª de 21 provas do Mundial de Fórmula 1. E sabe uma coisa importante, falou agora da Ferrari, está interrompendo, Quase conseguiu no Canadá, a gente sabe toda aquela história que aconteceu com a punição do Vettel, mas a Ferrari trouxe algumas novidades na parte aerodinâmica para a França, e elas não funcionaram como esperado. Porém, Luiz, não é que trouxeram nada novo para essa prova, eles simplesmente se entenderam com as modificações, parece que aquelas mudanças agora estão funcionando e principalmente em curva de média e alta velocidade, o carro está diferente do que nas corridas anteriores, então eles realmente deram um passo à frente. E hoje o clima de decisão toma conta do palco do Domingão. É o início da fase semifinal da Dança dos Famosos. O Faustão começa às 6 da tarde. Faustão, obrigado pelo carinho. Faustão é um apaixonado por velocidade, está sempre acompanhando a gente. E aí você está acompanhando como vai chegando, a Renault ali na frente tenta resistir. Não tá fácil a vida não, é o Ricardo ali à frente, o Norris aqui que você vai de carona. Mais um fim de semana bem legal do Lando Norris, é um nome que vai se firmando.
E ele vai tentar por fora, bota lado a lado, olha como eles entram na curva. Quase tocam rodas. O Lando Norris é o 8º, o Ricardo com a Renault é o 7º. Como eu disse a Mariana, mais uma vez a questão toda do pit stop do Vettel. O rádio não funcionou, os mecânicos não tinham tomado conhecimento. Mas repito, né, gente, quando você vai ter um pit stop, questão de segundos, o cara, segundo mesmo, 2 segundos, o cara responde ok. Tem que ter um ok, senão o cara grita, faz um gesto, levanta uma placa, sai correndo do muro. Enfim, e com isso a corrida do Vettel ficou bem prejudicada. Gente, o Vettel estaria na frente do Bottas. É o cálculo Exato. 6 segundos estaria na frente do Bottas. Estaria com dobradinha aí. E será que finalmente o Leclerc vai resistir? Vamos lembrar que a corrida que ele fez, pole position, que ele liderou ela quase toda aí. Agora, Lando Norris do Ricardo, que legal, hein? Tá bom de ver a McLaren de volta, né? Tá bom. O Leclerc... Alonso, fica quietinho, Alonso. Pé frio. Brincadeira. Naquela corrida, o Leclerc, faltando 16 voltas, aí aconteceu aquele problema com o motor. E que, inclusive, ele foi cumprimentado pelo Hamilton na antessala do pódio, ali, dizendo: garoto, você tem muito futuro pela frente. E agora está se repetindo, né? Pole position e está se mantendo na frente direto. Isso é muito pouco ameaçado. E o Bottas, com 4,5 atrás dele, não parece ameaçar nesse momento, a não ser que surja um problema com o Leclerc. Deu pra ver que o Norris deu uma vaciladinha, né? Ele tá vindo pra cima do Ricardo. O Ricardo tem pneus ainda usados, né? Não parou no box. 38 voltas. E o Norris tentou passar ali na curva 3. É um pouco precipitado. Nessa ele, né, teve que frear pra não bater. Aí começou a ser atacado pelo Gasly. Então, é aquele negócio, né? O Norris é excelente piloto, mas ainda falta um pouquinho de experiência e que o tempo ele vai melhorar cada vez mais. Claro. E o Gasly tá de asa aberta aí pra tentar ultrapassar. Você vê que eles passam de 300 e quase 325 quilômetros, tá quase decolando. Fala, A explicação é a seguinte: a gente vê na tela aí 41 voltas e aparece no computador as voltas por exemplo, de quem não trocou ainda, né? Do Ricardo e do Sainz. Um pouco menos, mas porque ele está na volta que ele já completou e não na volta que está sendo completada agora. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. TIM 5G, o futuro está chegando. Mariana Becker. Então, vocês estavam falando do Hamilton aí, com o Leclerc, ele tem repetido grande prêmio após grande prêmio, e um dos desejos dele esse ano é realmente duelar com o Leclerc. Ele admira muito, se vê no Leclerc, então o que ele quer mesmo é duelar e brigar também com essa nova geração que ele chamou de jovens mestres. Ele ontem chamou o Verstappen e o Leclerc de jovens mestres. E nesse momento você vê que o Hamilton está a 20,2 do Leclerc. Brigar pela ponta. E aí o Lando Norris tentou pressionar o Ricardo. Aí Lando Norris, vamos ver o que ele vai fazer. Tá colado, bota de lado. Mete o pé e vai na fé, Lando Norris. A curva com o Ricardo por dentro, mas ele faz a ultrapassagem e ganha a posição. Agora sim. Você vê que, né, ele vacilou na volta. Perdeu 2 voltas por ter dado uma vaciladinha, mas agora fez direitinho, veio por fora. E lembrando que o Ricardo é o Ricardo, né? Ele não vende fácil, mas do jeito muito limpo sempre. Então, muito legal de ver aí. E o Ricardo com 40 voltas com esses pneus médios. A Renault que está tendo um final de semana muito difícil aí na alta, né? O carro não se adaptou. E falando em nova geração, né? Estamos apresentando, a gente viu aí o Norris. O Norris, além de ser uma nova geração, dessa que o Hamilton citou, além de ser da nova geração, é inglês. E ele tem uma carreira muito parecida com a do Hamilton. Tudo bem, a McLaren e a Mercedes pegaram o Hamilton lá atrás com 11 anos de idade. E o Norris é considerado, perante a mídia inglesa, por exemplo, o Hamilton do momento, né? A nova menina dos olhos da mídia inglesa. E o Sainz, que é o companheiro do Norris, foi pro box agora. O Norris que nasceu em Bristol no dia 13 de novembro de 1999. Vai completar 20 anos em novembro. Cada vez mais jovens. E cada vez com um número de dificuldade do ponto de vista de acerto, de botão, ou botões, obviamente, são vários. O piloto tem que mexer a cada volta, às vezes a cada sequência de curvas. O desafio é mega.
realmente os escolhidos que estão aí no cockpit desses bólidos, como é o caso do Gasly. Dá pra ver aqui no pneu dianteiro direito, ó, por dentro aqui, essa faixa é uma bolha. Você vê que é uma bolha, conforme o pneu obviamente gira, né, tem a rotação, aí fica uma linha, mas é uma bolha que tem aí. Então esse é um dos problemas nessa pista da Áustria, uma pista, né, de temperatura alta no momento, mas de curvas, né, rápidas, velozes, que tem muita energia, trazem muita energia pro pneu. Vamos fechando a nossa enquete. Quem vai vencer a prova foi a enquete que nós fizemos no Globoesporte.com/Fórmula 1. Então vamos ao resultado da nossa enquete. Com 44%, Charles Leclerc levou a maioria. 33% para Lewis Hamilton. Você vê que a galera respeita o cara. E Max Verstappen em terceiro com 9%. O Verstappen faz a volta mais rápida. Você vai acompanhando essa briga por posições aí, envolvendo o Norris, o Ricardo e o Gasly. Na sequência, o Norris falando no rádio. Fantastic job, mate. Fantastic job, my boy. Just hold Ricardo in your DRS. Hold him to allow him to have DRS as long as he can't pass you. Like, forever? A equipe falando que é um ótimo trabalho e falando para ele manter o Ricardo na zona do DRS dele. Eu não entendi porque dá asa móvel no caso, né? E aí ele falou assim, mas como assim, para sempre? Pois é. Não entendi exatamente. Quando ele falou... E o Ricardo é o único que não parou, né? É isso mesmo, só o Ricardo não parou. O Lando Norris está com 18 voltas, pneus médios. Olha, isso aí, vai até o fim. A única vantagem de manter o Ricardo, para ele poder acionar o Ricardo, poder acionar a asa, é evitar o Gasly. Evitar o Gasly, mas não faz sentido. Então, não sei se a equipe falou o contrário, tenta abrir para ele não estar dentro dessa zona de asa móvel, mas enfim. A melhor volta da McLaren. Mas o Verstappen já recuperou e vai chegando no Vettel, Reginaldo. Verstappen vai chegando no Vettel. Vai ter briga pelo pódio. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Itaipava, a cerveja 100% verão. Muito legal, Elisete. E o Gasly passou o Ricardo, tá, Luciano, aquela conta agora tem que... Aí, ó, daí, ó. Exatamente aí, ó. Recuperação da imagem da ultrapassagem do Gasly no vai Ricardo. Vai abrir asa, vai embora. O Ricardo tá com o pneu desgastado. O Ricardo tá com 43 voltas. Passou de passagem. Ia falar muito legal, né, Luiz? Depois de um GP da França monótono, a gente tá vendo essa prova não só de muitas ultrapassagens, mas você vê os primeiros aí, ó, um colado no outro, né? Até o Verstappen, a diferença é pequena, então a gente vai ter briga ainda no final, isso que é legal de ver. E vou te contar, inclusive o Bottas diminuiu a diferença para o Leclerc, que era de 4,5, está para 3,7 agora. 3,6 e 43 agora, Reginaldo, é isso mesmo, muito bem observado pelo Reginaldo Leme. E hoje, 2 da tarde, tem dobradinha dos maiores mágicos da Terra aqui na Globo. Truque de Mestre. E em seguida, Truque de Mestre, o segundo ato, na sua temperatura máxima. E terça-feira, Brasil e Argentina, o maior jogo de futebol do planeta na semifinal da Copa América. Logo depois de A Dona do Pedaço. Você que é o cara que manja de futebol aqui, Luiz, qual que é o teu palpite para esse jogo aí? Não, Brasil, acho que o Brasil está mais inteiro. A Argentina tem o Messi, que é o melhor do mundo, está em reconstrução e tal. É a Argentina, é um grande, mas o Brasil está bem mais inteiro, coletivamente inteiro. Empatou com o Paraguai, mas jogou bem melhor. Legal. Acho que eu tô otimista. Gente, olha o Verstappen, 1.061. Vai chegar menos de um segundo, vai poder abrir a asa móvel, é quase que a pista inteira. São 3 trechos. Max, we have a significant pace advantage over Vettel in turn 1, so use that. A equipe destacando que eles têm uma grande vantagem de performance, principalmente nessa curva que vem agora aí, na curva 1. Curva Niki Lauda, por favor, Curva Niki Lauda, exatamente. Então, para tirar vantagem disso, ó, tem alguma coisa que ele está fazendo direitinho, que o Vettel está com dificuldade para tirar vantagem disso. Imagina a torcida, Luiz, a hora que o Verstappen começar a ir para cima de verdade aí do Vettel. Será que o Verstappen vai buscar esse pódio no braço? Já que nós temos agora a curva 1 com o nome de Niki Lauda, tem a última curva que leva para o box, sempre chamou Jochen Rindt. Então, os 2 campeões austríacos têm nomes ali. Se bem que ninguém usa mais, né? Agora é negócio de curva 1, 2, 3, 4, até a 14. O Jochen Rindt, que é o único campeão póstumo, né, da história da Fórmula 1.
Faleceu em Monza, né? Faleceu em Monza no sábado, da corrida de Monza. E a Lotus não correu. E na corrida seguinte, que eles foram para Watkins Glen dos Estados Unidos, aí o Emerson obteve a primeira vitória dele. E com essa vitória ele tirou o título que estaria nas mãos do Jack Hicks e ficou com o Hindley. Olha, gente, colou o Verstappen, asa aberta. E aí, Verstappen? Vettel na frente dele. Tem mais 2 trechos de asa móvel. Verstappen para buscar um lugar no pódio. Deixa a torcida enlouquecida. Ele teve um problema na largada. Ele largava na primeira fila. Caiu lá para a 7ª posição. E aí o Verstappen. À frente dele o Sebastian Vettel. E o Verstappen vem. Vai por dentro. O Vettel segura. Mais uma zona de abertura de asa. Está aberta ali a asa. E aí o Verstappen mete o pé, mas a curva é por dentro. Por enquanto o Vettel segura. Verstappen entra coladinho. Vale o lugar no pódio, vale o 3º lugar. Verstappen vem. Vettel na frente, vai segurando a onda. Vai ser difícil resistir. Fórmula 1, galera aí, é como se fosse um gol. Incentivando o cara. É a torcida holandesa, a torcida de Max Verstappen. Essa câmera impressionante. Olha a entrada do boxe, aí eles fazem a curva Jochen Rindt e vão rasgar já pela reta principal. Deixa o cara guiar, rapaz, deixa o cara guiar. Asa móvel aberta, Vettel na frente. Contorna na frente, a curva aniquilar do Sebastian Vettel. Volta de número 49 de um total de 71 voltas. Leclerc está livre, solto lá na frente. Verstappen é osso duro de roer o Vettel. É um tetracampeão mundial. Verstappen vem, entra coladinho. Asa aberta de novo. Aí Verstappen, vamos ver o que vai fazer o Vettel. Verstappen, por fora fica mais difícil. E agora colado, tenta por dentro entrar mais próximo, ainda não foi possível. O Vettel escapa um pouquinho, mas tem que agredir a zebra mesmo. E foi lá que ele foi. A torcida está enlouquecida. Velocidade de saída da curva 7 de cada um dos 2 carros ali à direita. O Vettel não é mole, não. Mas o Verstappen tem um pneu de 10 voltas menos e podendo abrir asa. Então, isso tudo que a gente vê da torcida, ainda vai ter o gol ainda. Provavelmente vai ter o gol, espera aí. Gostei, Reginaldo, vai ter o gol. Vai ser bonito, hein? E todo o pós-corrida com a festa do pódio no Globoesporte.com. Reta principal, Max Verstappen. Tá bonito de ver, Sebastian Vettel não permite. Tá um pouquinho mais perto nessa volta, hein? Tá mesmo. E olha, a asa segue aberta. Ele tá colado. Olha como ele tá mais próximo agora. Olha como ele tá mais próximo. E aí eles vão contornar a curva. O Verstappen vem colado por dentro, quase se tocam. Vale um lugar no pódio. Asa aberta. Verstappen mete o pé, vai na fé, ultrapasse, a galera vibra. Sabe de quê? Max Verstappen é o nome da emoção, rapaz. Verstappen, gostei de ver com esse capacete amarelo agora aí o Max Verstappen. Um gol anunciado, né? A torcida ficou segurando aquele grito. Porque pode ter um erro, né, Reginaldo? Todo mundo fala, pô, mas é óbvio que vai passar. Não é óbvio, gente. A ultrapassagem é quando ela se configura. E para ultrapassar ele fez a melhor volta da corrida, exatamente por ter usado a asa. Ele comemorando ali no rádio, ó. Que corrida, hein? Corridão. Ferrari. E fez a melhor volta aí no Verstappen. Pois é. Usou a asa na volta inteira toda e o Vettel parando de novo. Demorou mal um pouquinho do que o normal também. 3.6. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Nivea Men Black and White Fresh. Proteção anti-manchas. E graças a Deus que o gol da Holanda rolou e não teve VAR. Ai, meu Deus do céu. Volta de número 51 de um total de 71. Você acompanha os treinos no Grupo Globo, no Sport TV. No Capricho, o Sérgio Maurício mostrou o fim de semana todo. Com o Giafone, com o Reginaldo Leme. A prova aqui na TV Globo, sempre ao vivo, com horário alternativo. Hoje vai ser no Sport TV 2 à noite. É a Fórmula 1 em todas as plataformas do Grupo Globo. E você também que está no Globoesporte.com, está no Globoplay. Obrigado pelo carinho, por estar com a gente.
desfrutando da principal categoria do automobilismo mundial de competição. E a gente está revendo o gol da Holanda, feito pelo Max Verstappen. Por uma outra câmera para você. Tá curtindo aí? Papa Verstappen. E aí Mattia Binotto. Que é o... E a torcida, que legal a imagem da torcida no monitor do Mattia Binotto. Matia virou o olho. Não quis olhar. E, ó, e ele tá chegando, o Verstappen tá chegando no Bottas, ó. Tá chegando no Bottas. 1.2. Vem Verstappen aí. Vai dando um show à parte o Verstappen. O Leclerc vai levando com 4.6 de vantagem pro Bottas. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Santander, ela. Crédito com juros menores para empreendedoras. E o Vettel ali no rádio perguntando qual a diferença para o Hamilton, que agora é de 7.3, dando a entender que ele vai para cima também, quer buscar de volta essa posição, é a 4ª colocação do Vettel. Ele fez um pit stop a mais do que a gente estava prevendo e ele obviamente colocou os pneus macios, tá? Exatamente, ele vai também, ele fez na corrida passada, também em busca da melhor volta da prova. Certamente vai conseguir, a não ser que aconteça algo excepcional. E o Verstappen, imagine se ele tivesse largado bem. Não, você imagina, a gente já está numa luta pela vitória, assim, impressionante, né? Com 2 dos jovens da Fórmula 1 e sabidamente talentosos, né? O Verstappen já tem a sua história no início de construção, mas uma história bem consistente. O cara já venceu 5 corridas, ele não largou na pole position ainda, né? Mas aí já tem 5 vitórias, o mais jovem a vencer uma prova. Dá pra ver também uma pequena bolha no pneu dianteiro direito ali, ó, por dentro, né? Aquela linha que eu já expliquei. Mas não parece estar comprometendo o desempenho, que ele tá vindo pra cima, ó. E como ele tem o Bottas no visual, agora não pôde abrir asa ainda, mas já vai começar a abrir asa. Tá por 41 milésimos, Reginaldo, de poder abrir asa. 41 milésimos, ó. Você vê que a briga é o Bottas ali na frente, ó. Olha que legal essa imagem. Olha como ele vai chegando. Me atrevo a dizer que já diminuiu de 1, já diminuiu. 972. Só que ele tem que passar no ponto de cronometragem. Essa faixa branca que passou aí é um deles. Você viu que eles passaram por uma faixa branca? Como ele fez a curva, o Bottas, ele teve uma retomada. Então aumenta um pouco. Lá vem o Vettel para a melhor volta. 1,07. Opa! Você viu onde foi o Bottas? Lá foi mais do que o normal, hein? 671. Você vê como diminui. Verstappen vai chegando. Vamos de carona com ele. Motor Honda empurrando. Gente, o Vettel vai voando para tentar recuperar a posição do Hamilton. Ele está a 6.3, mas está virando um 7. 1 segundo quase mais veloz por volta. E mesmo sendo uma luta que vale apenas a 4ª lá posição. Vai. Agora será? Olha aí, olha aí. Chegou de vez. O Verstappen no Bottas. Asa aberta. É estranho, né, que o Bottas está comentando esses dias, parece ter apertado o botão de coadjuvante de novo, né? Aquele início de campeonato espetacular, já foi. Vai ter mais um gol da Holanda, Reginaldo? Vai ter mais gol da Holanda. Vai ter mais gol da Holanda. Então vamos pro gol da Holanda. Losing power, guys. Ah, não. Ele falou que tá perdendo um pouco de potência, o Verstappen. E aí o Christian Horner, é o team principal, e ele tá colado no Bottas, vale o 2º lugar. Bora, Verstappen, não faz drama não. Olha a expectativa aí da equipe toda, a equipe RBR correndo em casa na Áustria, e o Verstappen vai acelerando. Ele tem a possibilidade de abrir asa móvel, ele fala de novo. Fail 3, fail 03, fail when you can. What? Fail 3, fail 03, fail. A equipe instruindo para mudar alguns ajustes do volante, para tentar recuperar essa potência aí que tem algum probleminha ali, mas às vezes tem o recurso do volante para poder auxiliar. Vamos ver, Luiz, se ele... Ele foi um pouquinho mais lento nessa volta em relação ao Bottas. Olha só, vai Verstappen, bota de lado o Verstappen. E para fazer a ultrapassagem mais uma vez. Gol da Holanda.
Verstappen é segundo. Corridaça de Max Verstappen. Será que ele vai para cima do Leclerc? 5.5. Leclerc 1:08.530. A volta dele. A volta do Verstappen um pouquinho mais lenta essa. Será? Olha lá, 5.436. A galera, ó. Olha a massa laranja, que lindo, né? 5.176. Já diminuiu. 56 de um total de 71 voltas. Corridaça no Grande Prêmio da Áustria. Você sabe, Reginaldo, o Reginaldo foi a várias Copas do Mundo, inclusive trabalhando, né? E a gente está aí de carona com o Verstappen. O jogo da Holanda é uma festa e os brasileiros puderam contemplar isso no Brasil. É uma invasão laranja. Os caras vão de laranja mesmo. E são milhares, né? Impressionante. Tá o replay aí, Luiz. Imagina só no ano que vem, olha que legal. Ultrapassagem, né, na curva 3, foi limpo, o Bottas não oferecendo uma resistência. Imagina ano que vem com o GP de Zandvoort, né? GP da Holanda em Zandvoort. Como vai ser a festa dos holandeses aí, ó. E a ultrapassagem, mais um gol da Holanda, como a gente está brincando aqui na transmissão, descontraindo um pouco a ultrapassagem do Verstappen em cima do Bottas. O Bottas realmente não ofereceu resistência. Vendeu muito fácil o Bottas, né? Podia ter se defendido, não fez nada. Não fez nada. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. NET, emoção é ter esporte em qualquer tela no Now. Olha, você vê a expressão do pessoal da Mercedes lá de desapontamento com o Bottas. Não por ter perdido a posição, mas pela forma como perdeu. O Bottas nas últimas corridas tem sido aquele, eu repito, né, o coadjuvante, né? Ele começou como protagonista, ameaçando ser um protagonista, e agora é um coadjuvante. E a posição dele sempre esteve ameaçada. O Toto Wolff sempre tem um dos pilotos dele guardado a posição para ele lá. O da vez dizem que é o Esteban Ocon. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Novo Renault Kwid Outsider. Deixa o impossível para trás. Vou ficar de olho aqui, exatamente isso. Na última volta, o Leclerc e Verstappen exatamente o mesmo tempo, 8.2. Vamos ver, né, Luiz, se o Verstappen vai para cima ou não. Você vê que aumentou até um pouquinho agora, foi para praticamente 5 segundos a vantagem do Leclerc, que obviamente está sabendo. Tá aí o Charles Leclerc buscando a primeira vitória na carreira. É um momento que pode entrar para a história de um piloto que surge com aquele potencial, com toda aquela expectativa. E ele completa mais uma volta, o Charles Leclerc abre a volta de número 59. Luiz, tudo bem que são 5 segundos ainda, 4.8 agora, mas há algumas particularidades a favor do Verstappen. Bom, primeiro, 9 voltas do pneu a menos, vamos ver falar. A equipe instruindo o Verstappen para mudar os ajustes de motor ali, para ele ter até um pouquinho mais de potência para o final da prova. Quer dizer, eles estão realmente olhando para a vitória, tá? Não estão pensando em conservar aí o equipamento, estão tentando apertar, puxar o máximo para poder ir para cima do Leclerc. Exatamente. Então, eu estava dizendo 9 voltas a menos de um pneu e 90 corridas contra 30 do Leclerc. Faz uma diferença, hein? Sem dúvida, fora a torcida toda do lado dele. E aí um equipamento que está absolutamente em sintonia com o traçado, um equipamento que foi muito carinhoso com os pneus. Tudo isso conta nessa parte final da prova. Volta 59 de um total de 71 voltas. Vamos para a parte final da corrida. O set de pneus do Leclerc tem 36 voltas e do Verstappen 27 voltas. De qualquer forma, o Leclerc vai conseguindo manter essa vantagem confortável de 4.7. Ou seja, teria que tirar consistentemente nas próximas 10 voltas, 8 voltas, para ter 1 ou 2 voltas com possibilidade de atacar o Max Verstappen. E ele vem, mano, já sai saindo ali do Kimi Raikkonen, dá passagem o Kimi Raikkonen, faz a ultrapassagem no Kimi. E o Verstappen vai acelerando, 4.4, toda a expectativa da equipe RBR. O Lambiase, que é o engenheiro, chefe dos motores da equipe RBR, certamente que a RBR vive um momento de boa sintonia com a Honda, né? Muito.
né? Enfim, é uma afirmação, né? Um momento importantíssimo. Seria a primeira vitória do motor Honda desde a volta dele à Fórmula 1, quando voltou para a McLaren, que era um casamento que a gente tinha lá do passado como coisa certeira, e não deu certo. E não deu certo porque também não tiveram paciência. A McLaren não teve paciência e o Alonso ajudou muito a não ter paciência. Né? O Alonso ajudou muito a não ter paciência. E o Verstappen faz de novo a volta mais rápida, 4.2 a vantagem. Bom, o Bottas está a 6 segundos do Verstappen, o Hamilton a 9 do Bottas. E o Vettel diminuiu um pouco, está a 3.6 do Hamilton. Ou seja, o Vettel ainda tem esperança, mas eles estão numa tocada muito parecida. Ele vai tirando um décimo, 2 por volta, tá difícil. Ali do lado direito você tem o mapa do circuito e a posição dos pilotos, ó. As bolinhas maiores, o Hamilton, o Vettel, na frente o Leclerc e o Verstappen. A posição deles na pista é quase que uma reta, só separando-os. Tem essa briga também, Hamilton e Vettel. Tudo bem, valendo apenas o 4º lugar. Mas não é apenas, né? Aí a gente está falando de Vettel e Hamilton, né? Aquela batalha que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos e o Hamilton sempre vencendo. (4.318 metros), só Interlagos, né, do circuito, 9 metros menos. 9 metros só. Mas 4.309 Interlagos. A diferença é que não conta Mônaco, né? Não conta Mônaco. A diferença no tempo de volta é o seguinte: a velocidade média da Áustria é muito mais alta do que a de Interlagos. Por isso que Interlagos a gente vê na pole position na casa de 1,7, 1,8, aqui a gente viu 1,3, né? Interlagos ainda tem aquele componente, é uma pista de média menor, mais técnica até eu diria, sim, né? sim. E leva 1h35 a prova. Aqui 1h20, 1h21. É uma pista para completar os quase 310 quilômetros. E o número de voltas é exatamente o mesmo. Baixou de 4. Baixou de 4. Excelente, Max. Baixou de 4. Será possível para o Verstappen, meus amigos? Leclerc vai sereno, soberano. Vai fazer a ultrapassagem agora no Carlos Sainz para sair de mais um retardatário. Veja aí, olha, a Ferrari vermelho, o Sainz fica, o Leclerc vai-se embora. 3.1 a vantagem, porque ele teve retardatários pela frente, o Leclerc. E perde alguns segundos, mas o Verstappen sabe que está em casa, que tem todo um componente emocional, que o carro está bacana. Por que não? Porque a Ferrari não pode deixar chegar a 1. Se chegar a 1, amigo, aí acho que é um terceiro, a chance de um terceiro gol da Holanda é grande. E vendo aqui a torcida, vamos dizer assim, como, né, quem torce pelo esporte, os dois merecem muito, né? O Leclerc, depois daquela derrota no Bahrein, que a corrida era dele, ele tá merecendo uma vitória, né? A primeira vitória dele. E o Verstappen também, correndo aí em casa, vamos chamar assim, correndo em casa praticamente, fazendo um corridaço, né? Baixou de 3, Luiz. Agora foi para 3 de novo, mas chegou a 2.8. Gente, naquela passagem ali do Leclerc, não sei se foi ele, ao tirar do retardatário, se ele que fritou os pneus, que ele veio por fora. Eu acho que não. Não? Foi o retardatário que segurou a onda, né? Isso. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. TIM 5G. O futuro está chegando. 2.8. Chegar. Tem essa briga aí e tem a outra, viu, Luiz? Tem a do Hamilton com o Vettel, né? Hamilton com o Vettel. Agora o Vettel está virando 0,8. Nessa volta virou 1 segundo mais rápido que o Hamilton. E olha como se deu bem o Verstappen, né? Você viu que o Leclerc pegou esse mesmo retardatário, a Haas, numa curva, e ele conseguiu pegar na reta do boxe. Então, ó, se deu bem, hein? 2.5. Tá aí no visual. Que tal esse fim de prova no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1? A Fórmula 1 que depois retorna no Grande Prêmio da Inglaterra, Silverstone, daqui a 2 domingos, daqui a 15 dias. Toda a expectativa da equipe Ferrari. Aí o chefe dos motores, o engenheiro responsável, o Xavier Prados. Perdão, esse é o engenheiro do Leclerc e não é o engenheiro responsável pelo... Fala com ele no rádio, inclusive. Claro que o chefão pode falar se quiser também, né? De vez em quando o Rose Brown falava na orelha do Luciano Burti, aí dava até uma atrapalhada. Ô louco, aí é pra cumprir. E mais uma vez o Leclerc se levando da Williams. De novo 2.1, no lugar de novo. Tudo isso conta, viu, Luciano? Tudo isso conta, viu? E olha, ele vai ter o Gasly pela frente, hein? O Gasly pode fazer uma bandeira azul. Sai da frente que é o líder que vem aí. Olha o Gasly passando aqui.
Olha o Leclerc. Olha o Williams onde vai. Saiu da frente literal agora, né? O Russell. George Russell. Menino, é um menino, George Russell. Posso falar, o Verstappen, além de não ter pego o mesmo trânsito, ainda conseguiu abrir a asa. Quer dizer, tá tudo dando certo pro Verstappen, ó. 1.4, Luiz. 1.4, 65 voltas. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Itaipava, a cerveja 100% verão. E assim que terminar a prova, no Globoesporte.com, a festa do pódio, a análise dos nossos comentaristas. A galera holandesa tá impossível. Será que a gente vai ter o gol da Holanda nesse fim de prova? 1.2, meus amigos. Max Verstappen, Charles Leclerc, a nova geração da Fórmula 1. Vale cada metro. Verstappen, 300, reta principal, curva aniquilada. Agora o Leclerc abriu asa também. Leclerc teve, é verdade, Reginaldo, bem observado, ele teve um retardatário. Obviamente ele ficou a menos de um segundo do cara e pôde abrir a asa aí. Conseguiste manter sempre o Verstappen, porque se ele conseguir botar o Verstappen com uma, duas voltas podendo abrir a asa, provavelmente ele vai segurar a onda, né? 5 voltas, 4 voltas é mais difícil, agora 5, né? Enfim. Olha, já pode abrir a asa. Já pode abrir a asa. Verstappen chegou. Verstappen chegou. A massa laranja está enlouquecida na Áustria. E tem o Gasly na frente, que é o companheiro do Verstappen. A equipe falou pro Leclerc, ó, o Verstappen tá atrás aí, 1 segundo atrás de você. Ele falou assim, me deixe em paz, me deixe sozinho. Claro, claro, me deixe tocar aqui. Agora não tem o que fazer. Fundamental nessa hora, deixar em paz. E olha a coincidência. Chegou, olha, asa aberta, vai na liderança, vai na vitória. A primeira do Leclerc, o Verstappen tá em casa, no grande prêmio da equipe na Áustria. Asa aberta, 5 voltas para terminar. Demais o grande prêmio da Áustria. E aí Verstappen, 2 pilotos arrojados, sinônimos da nova geração. Verstappen, colado. Leclerc tem que segurar por essas 5 voltas. O Verstappen tenta de todas as formas. E você vai curtindo esse pega maravilhoso. Verstappen bota de lado a curva, por dentro do Leclerc, fica difícil. Verstappen entrou, deu uma erradinha, corrigiu. Colado, vale a ponta. Verstappen e Leclerc, você de carona com o Max Verstappen, que vai conquistando corações pelo mundo afora. 400 milésimos. Faltando 5 voltas para o fim da prova. O pega é de arrepiar no grande prêmio da Áustria. E olha só, duplo, 2 retardatários. Verstappen, asa aberta, rasga pela reta. O meu vai fazer o Leclerc. Entrou colado, mais 2 trechos de uso de asa móvel. A torcida em pé. Verstappen, bota de lado, segura, vai Verstappen, mete o pé e vai na fé para fazer, por enquanto, tentar fazer a ultrapassagem. Leclerc tenta segurar a onda, se mantém na ponta. Verstappen vem agora à esquerda do Leclerc, de novo roda a roda, espetacular a disputa entre eles. Verstappen, Leclerc à frente, você de carona com o Verstappen. Que momento no Mundial de Fórmula 1 2019. E o apoio da torcida holandesa. Retardatário à frente. 4 voltas para o fim. Eles saem do retardatário. Leclerc vai mostrando um talento absurdo. Foco, concentração, erro zero. Verstappen de asa aberta. Leclerc à frente dele. Um pouquinho mais distante do que na última volta. De qualquer forma vai abrir a asa de novo. Já está aberta. Vem Verstappen. Volta 69. E o Verstappen vai pressionar mais uma vez. Bota de lado o Verstappen. Eles praticamente tocam rodas. Verstappen joga Leclerc para fora e ultrapassa. Gol da Holanda, meus amigos. Max Verstappen assume a
do Grande Prêmio da Áustria. No talento, no arrojo, a nova geração da Fórmula 1 está aí na sua tela. Que corrida de Max Verstappen, meus amigos, histórica. Eu lembro que ele teve um problema na largada, caiu lá para trás e agora a ultrapassagem. Gente, isso é Fórmula 1 em estado puro. O que dizer? O que dizer? Eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento do ponto de vista. Eu não sei, aí vai ficar com vocês. O Leclerc não se conforma. Não ficou espaço para um carro ali, mas não sei se é possível, né? O traçado, os caras vão praticamente na salsicha na curva da vitória. Vocês vão ver, ó. Olha lá. Os carros quase vão lá. Claro que o Leclerc, para evitar aquilo, foi para fora. A torcida vibra. É Fórmula 1 em estado puro. Olha, com vocês agora aí o embrolho. Também não sei no que vai dar, mas merece avaliação e vai ter avaliação. Olha a briga, outra briga aí, ó. Vettel e Hamilton. Não acabou não, ó. Tem mais briga. Pelo quarto lugar. Lá vai, ó. Lá vai Vettel. Sebastian Vettel. Tem só 9 títulos em jogo aí. Sebastian Vettel. Ultrapassa Lewis Hamilton. É quarto colocado no Grande Prêmio da Áustria. Ó, já perdi a conta de quantas ultrapassagens. Eu sei que eu vou passar um domingo feliz no parque. É isso aí, ó, é isso aí. Eu diria, entre lá Leclerc e Verstappen, eu digo o seguinte, o Leclerc acabou deixando o lado de dentro pro Verstappen. Uma vez que você tá por dentro, é um pouco comum também você deixar o carro, vamos dizer assim, um pouquinho mais largo do que ele é, entendeu? O Verstappen realmente deixou o carro escapar um pouquinho mais para cima do Leclerc e é isso aí, a corrida, né? Eu sempre vou defender a corrida raiz, né? O jeito de correr é assim que é. Defender a ultrapassagem, né? Vamos para a última volta do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Por enquanto, uma vitória impecável de Max Verstappen. Corridão, meus amigos, corridão. Leclerc em segundo, Bottas em terceiro, Vettel em quarto e Hamilton em quinto. Show à parte da torcida holandesa, a torcida laranja. Olha que imagem espetacular. Aí vem Max Verstappen. Últimos metros para buscar a vitória, para quebrar a sequência da Mercedes, para chegar à sexta vitória na carreira. Aí vem para a bandeira quadriculada. A vitória no Grande Prêmio da Áustria é, sabe de quem? Max Verstappen, da RBR. Vitória espetacular de Max Verstappen, a sexta na carreira. Que vitória, hein? Que vitória. Leclerc em segundo, Bottas em terceiro, completando o pódio. Gente, uma vitória espetacular, de tirar o fôlego. Vitória com melhor volta, tudo, só faltou a cor. Leclerc e Verstappen sob investigação. Agora. A investigação ia haver mesmo. Vamos esperar. Olha lá, vai aparecer na sua tela. O Leclerc e Verstappen. A ultrapassagem sob investigação. Enfim. Eu vou dizer a mesma coisa que eu falei no Canadá. Eu não vi nada de errado, tá? Corrida de carro, um por dentro, outro por fora, um deixa menos espaço pro outro. É isso aí. O cara em rodas. É isso aí. Isso aí. Tá lá. O máximo que pode alegar, que o Ferrari pode alegar, é que o Verstappen não fez a tangência bem por dentro como poderia ter feito. Ele foi por meio da pista. O Verstappen, meu carro está escorregando, pneu desgastado. Aí vai. Tem muita discussão pela frente. Eu acho que muita comemoração. Fala, Luciano, desculpa. Porque esse negócio ficar usando VAR demais para Fórmula 1 não funciona, entendeu? Não, acho que tem. Obviamente que as regras devem ser respeitadas, né? E aconteça o que acontecer, se o Verstappen é o cara da corrida e a primeira vitória do motor Honda.
Congratulations. Enjoy. Wow, mate. Oh, who would have thought that after that one? Great job, boys. We are definitely catching them. Good job. Great job all weekend. Tá feliz assim mesmo. Feliz. You drove a mighty race. É You isso are aí, the ó. man. I mean, what a race. Olha o We're Christian so proud of Horner you. falando, você é um cara, né? E vamos lembrar, né? Primeira vitória da Honda desde a volta aí à Fórmula 1 também. Esse é um ponto importantíssimo, né? Nos últimos anos só Mercedes, Ferrari, um pouco de Renault, mas agora a Honda também entre os vencedores. E o Verstappen ainda fez a volta mais rápida, meus amigos. Vai ganhar 26 pontos nessa prova. Que homenagem, olha, obrigado, Nick. Que homenagem maravilhosa com os carros do Nick Lauda. Na Áustria, em casa. A nossa reverência e o nosso muito obrigado para sempre. Comemora as 3 ultrapassagens finais. Alô, Tadeu Schmidt, o cara merece pedir música no Fantástico. Hoje foi um clima meio de futebol holandês, né? Olha só a comemoração, gente. Espetáculo nós estamos curtindo. Depois de um corridão no Grande Prêmio da Áustria. Piloto do dia, o cara da corrida. E ele tinha quanto? 9% só, né, de chance de vitória, né? Os telespectadores. Mas naquela época o Leclerc estava bem à frente naquele momento. Vamos ver a imagem da corrida então, Reginaldo. Vamos ver a imagem da corrida. Mas é possível. A imagem da corrida. O Leclerc vinha na ponta. E Max Verstappen foi chegando, foi tirando e faz essa manobra. Eles tocam roda. E o Verstappen faz a última ultrapassagem para conseguir a vitória, 2 voltas do fim. O Leclerc reclama, foi fora da pista. A ultrapassagem final é a imagem da corrida para você. Vamos lembrar, Luiz, que aí foi... Vamos à entrevista. Vamos ver o destaque da corrida, qual foi? Vamos lá. A worthy champion, of course, 3 times, and a legend in this country who we recently lost. You and Charles certainly did him proud during that Grand Prix. Congratulations. Yeah, thank you. Wow. After that start, I thought the race was over, but we just kept pushing hard. Quite quickly, so the pace is actually not too bad, but I had quite a bad flat spot on my first tire. And then after the pit stop, we were flying. Yeah, you could see now on the straight we had good pace as well, so we could make the pass. And I'm, of course, extremely happy for the whole team, but also for Honda. You know, we just started working together this year, but to win here, it's incredible. It got a little bit cozy, a little bit close during the overtake of Charles, which is under investigation. I'm sure you've been told by the team. What's your point of view on that? It's hard racing, otherwise we have to stay home. So you're really comfortable. Your elbows are out, and you took the place. You were up the inside. Well, I mean, if those things are not allowed in racing, then what's the point being in Formula 1? Well, let's just celebrate a magnificent drive. Well done. Let's find Charles. Charles Leclerc, I thought your first win was there. So did you, I'm sure. Take us through it from your point of view. Perfect start, perfect race until the closing stages. Yeah, overall the race was good. At the end I had a bit more degradation than I thought, so Max came back. Then on the incident I'll let the steward decide, but for me it was pretty clear in the car. I don't know how it looked like from outside, so yeah, we'll see what the decision is. You don't feel it was a fair pass? Well, I don't know. I was on the outside just like the lap before. Actually, the lap before was completely fine. He left the space for a car width on the exit of the corner, but he didn't on the other lap. So we touched, and I had to go wide. And then obviously I didn't have any chance to pass back. So it's a shame. Incredible performance still. Congratulations. Valtteri, a couple of 21-year-olds today putting on a stunning performance. Your top Mercedes man home. Difficult race. Yeah, I think we made most out of it. It was a bit more difficult than we expected, especially with overheating of the engine. So couldn't really race properly. Had to manage all the temperatures. So that's why defending was difficult and also attacking. But yeah, got some good points one of these weekends. But it's not bad. Okay, anything you could have done better? Start was reasonable, pace was reasonable, but you just couldn't stay with those two. Yeah, I think pure race pace there was not much difference. But once we had to start to manage the temperatures, then we were dropping back, so it's okay. Go and enjoy the podium. And I'm sure Valtteri Bottas will enjoy the podium. I don't know if he's going to feel like an old man or not up there. He's 7 years older than the other two. There's Dr. Helmut Marko, the man in charge of the Red Bull
driver development program alongside Jos Verstappen and Raymond, and Max Verstappen's manager. The talk for the first 2 days here was, Max Verstappen going to stay with Red Bull? Is he going to go to Mercedes one day? What is the future for that young man? The present has seen him take this win as the photo of Niki Lauda looks at the driver's cool-down room. Is it a win that will stay for Max Verstappen, though? That's the next question that will be asked and will need to be answered this evening. Let's see if we can hear any conversation in the driver's cool-down room. Interesting. I don't think you're going to hear anything there, Crofty. Interestingly, neither of the top two talking to each other at all there. I can see where Leclerc saying the lap before he was given the space. The next lap he was kind of pushed over the sausage curb. He didn't get the momentum and he couldn't carry the overtake down. It was hard racing. Anybody would have done the same thing in the same scenario, as we thought in Canada, which didn't stand as well. I wouldn't want to be the driver, steward, and I wouldn't want to be in that steward room. And of course they're going to be given evidence, but where does your comeback come for? It's 4 stewards, and they'll have loads of precedents to look at as well. Let's just hear this conversation. Yeah. Mercedes were so backed into a corner today with their temperature issues. That car was open. It didn't have the performance. They were being managed all the way through by the team. Bit less team radio, and you would probably struggle as a driver with the workload that was going on. Yes, they were on the limit, Mercedes, with cooling throughout this weekend. I mean, it's still 33 degrees here, so the order of the day is it's orange t-shirts and shorts for everybody. For Honda, what a day. First win since Jenson Button in 2006 at the Hungaroring. Another win that looked pretty unlikely on that day as well, and it didn't look that likely for Max Verstappen after the first lap here. They're waiting to carry on the celebrations. I would say normally kickstart the celebrations, Paul, but they've been celebrating ever since they got here on Thursday night. The Dutch fans, Christian Horner, all smiles, all grins at the moment, but there are 4 stewards looking at evidence, looking at previous incidents, and there have been a few of them, of course, at turn 3. Hamilton and Rosberg in 2016, the 2 Silver Arrows that came together in a brainless clash, wasn't it, that Toto Wolff talked about on that particular day. They'll look at that, they'll hear from the drivers, they'll hear from the teams as well, and we'll bring you the result as soon as it comes, and we hope it comes soon. Charles Leclerc hopes that first win of his is going to come soon. It might still come today. On the road he had to settle for second place. He doesn't look in the mood to celebrate his best results in Formula 1. He very much looks in the mood to celebrate a 6th win in Formula 1. For Honda, he says, and for Red Bull as well. Max Verstappen on top of the podium.
He started with the Austrian Grand Prix before the Austrian national anthem, before the Austrian Grand Prix. We ended it as well. Paul and I were just wondering, why is no one up there to receive the Constructors' Trophy? But I think in deference to the work that has been done by Honda in the last couple of years since their partnership with Red Bull was announced, only right and proper that this victory is celebrated by both driver and engine manufacturer as well. This is a very special occasion for Honda and for Max Verstappen. Paul, as the trophies are handed out there, you have to feel for Charles Leclerc. He was 3 laps from his first Grand Prix win. He might still get that Grand Prix win. What does your gut instinct say at this time? Was it worse than what happened in Canada? And you have to say it was as much on balance a similar scenario, and they penalised it, so they have to make a stance and they have to continue with that. I can tell you right now, I would, both sides of it, I want to see racing like that, and I think it's fair. I can see why Charles left himself in there, because he made it that Max had to do that to gain the position. So they're going to be in there, and they're both going to be given their own evidence. For the time they make being, a decision quickly. I totally agree. For the time being, Charles Leclerc and Max Verstappen have put on a thrilling afternoon in the sunshine of Spielberg. Mercedes on the podium through Valtteri Bottas. Honda on the podium once again, and winners for the first time since 2006. Charles Leclerc, for the moment, still waiting for his first win. Max Verstappen, they came, they saw, and he conquered. But will that result stand? What an afternoon it's been. Well, what an incredible race. After Paul Ricard, that is the shot in the arm that Formula One needed, and it was courtesy of the quite brilliant Max Verstappen. Obviously it's going to the stewards. Will the result stand? But you just have to doff your cap to one of the great drives. He dropped 5 places off the line after a terrible start, was down in 7th. At worst, he was 14 seconds behind the leader, Charles Leclerc. He built his way back, though, with 10 laps fresher tyres. It really was an incredible, incredible victory.